Nós, no âmbito dos nossos trabalhos, uma das coisas que nós costumamos fazer é construir umas aranhas, que são chamados sociogramas, em que se mede aquilo que são as relações que existem entre os diferentes atores que integram a rede, digamos assim, aqui da região. E aquilo que nós verificamos, enfim, ao nível desses sociogramas, é que, de facto, o nível de interação entre os diferentes agentes aqui desta região é manifestamente baixo. Ele existe, sob o ponto de vista daquilo que são representações formais, no âmbito das organizações. As organizações estão representadas ou têm um representante nas diferentes organizações, mas aquilo que se sabe é que, numa perspectiva prática, esses agentes não interferem, não têm capacidade para interferir na elaboração das políticas para a região. Portanto, essa é, no âmbito daquilo que é o processo de tomada de decisão, é isso que se continua a observar. Portanto, os processos de tomada de decisão continuam a ser feitos, a ser tomados dentro daquilo que são o funcionamento mais burocratizado das organizações, de todas elas. A segunda componente tem a ver com aquilo que é o networking entre o próprio setor privado. Aquilo que nós também chegamos à conclusão é que, de facto, as relações, do ponto de vista de negócio, entre as diferentes empresas da região de Aveiro também é muito baixo. Isto é, a área das operações turísticas interaciona pouco, digamos assim, com a área da restauração, com a área do alojamento e, portanto, aquilo que nós sabemos é que existe capacidade para nós crescermos, em termos de economia, mesmo em situações de contração económica, atenção, que é uma coisa muito interessante. Isto é, o potencial de negócio que pode ser feito dentro dos elementos da rede é muito elevado e, portanto, só por aí, digamos assim. Agora, para além de tudo isto, aquilo que importa e que nós concluímos daqui é a questão da participação efetiva das organizações nos processos de tomada de decisão. E isso aí, enfim, isto não é a Itália contra... mas era capaz de, obviamente, passar a bola para o outro lado. Para dizer o seguinte... lado direito, se calhar. Para o seu lado direito, se calhar. Sim, para um lado qualquer. Que é como é que, de facto, o mundo da política das decisões vê aquilo que deve ser a participação efetiva das diferentes organizações, das instituições de ensino, dos organismos de investigação, das associações empresariais, no processo direto de tomada de decisão. O engenheiro Ribal Esteves colocou aqui questões que são extremamente interessantes. E obviamente isto é um debate construtivo, como não poderia deixar de ser. Nós que trabalhamos nesta área só atuamos sempre de uma forma construtiva. Mas, obviamente, para alimentar aqui o debate, também questionar o seguinte, que é, obviamente que, eu penso que não há a mínima dúvida, e nós estamos aqui, temos toda a vontade, somos da região centro, e portanto temos toda a vontade de dizer isto, que é, de facto, nós sabemos que a região centro tem um peso político relativamente reduzido. Ora, e, obviamente, nós subscrevemos esta questão de que é preciso que a região centro tenha uma palavra mais efetiva nos processos de tomada de decisão ao nível da administração central. Mas aí nós também temos que perguntar que assim, então, e os políticos, que são vocês, como é que vocês veem, como é que se pode realmente avançar nesta área, nomeadamente quando os processos de tomada de decisão, uma vez mais, dentro da administração pública, são fechados e não são abertos e não são participados efetivamente pelas diferentes entidades e atores da região. Muito bem, já que passaram a bola, eu queria dar dois pontos de vista em relação a este assunto. O primeiro é em relação àquilo que é a atuação da parte política, da parte institucional, das estratégias que vêm de cima. Nesse aspecto, nós temos que ter em consideração uma realidade. Aquilo que são as comunidades intermunicipais são um bebé em termos administrativos. Nós temos 6 anos e qualquer coisa, ainda não temos 7 anos. E Aveiro, se calhar, é a região que melhor trabalha nesse aspecto. Há um grande consenso em termos de ideias para o futuro, nomeadamente em termos de trabalho comum, graças ao Presidente da Comunidade Intermunicipal, é óbvio, mas há esse trabalho.
falta agora passar para aquilo que são os operacionais. Muitas vezes esta questão de não haver interligação entre as instituições, mesmo entre os próprios municípios, isso depreende-se de muitos anos assim. Muitos anos as instituições trabalharam sozinhas. Nós tivemos o exemplo da Rota da Luz, que funcionou durante muitos anos sem o contacto quase com os municípios. Portanto, tudo isto demora tempo a consolidar. E eu, em termos institucionais, penso que o grande problema, e nós agora vamos ter eleições autárquicas daqui a um ano e qualquer coisa, e muitos dos presidentes de Câmara vão sair. E se não houver um trabalho em termos operacionais, dos operacionais de todas as instituições, todo este consenso, todo este trabalho comum acaba por se esvaziar um bocadinho. E esse é o primeiro ponto, em termos institucionais. O segundo ponto tem a ver com a sociedade em si. Nós, em Portugal, ainda temos um bocadinho a lógica de, no meu negócio, ninguém mexe. E, portanto, se não mexe no meu negócio, como é que eu vou falar com o vizinho que é concorrente? Muitas vezes há uma união contra um fator específico, mas não há uma união para fazer crescer o setor em si. Nós em Aveiro temos alguns setores que vão trabalhando em conjunto, nomeadamente os hoteleiros com a restauração. Já há um início de trabalho em conjunto que nós vamos ver isso a acontecer. Se calhar até porque hoje em dia os hotéis para terem restauração com o IVA 23% é muito complicado e portanto preferem ter restaurantes que trabalhem com eles, que é se calhar uma lógica do win-win. Mas a verdade é que nós ainda temos muito medo do parceiro em vez de trabalharmos para ganharmos os dois. E eu penso que isso tem que ser incentivado pela parte institucional. Nós procuramos reunir muitas vezes com os agentes locais, nem sempre é possível, nem sempre todos estão disponíveis e normalmente unem-se para fatores negativos e não positivos, que é o que eu acho. Passa a bola. 3 linhas, eu se calhar